Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Crise dá novo fôlego aos brechós. Modelo de negócio ajuda a renovar o guarda-roupa e a transformar peças velhas em dinheiro vivo. Pressão no trabalho está entre as principais causas de distúrbios psicológicos que causam a depressão. O Ministério da Educação divulga a lista de aprovados no ProUni. São mais de 140 mil bolsas de estudo em todo o país. E sobe para 95 o número de cidades em situação de emergência e para 5 o número de mortos no Rio Grande do Sul por causa das chuvas. Líder da oposição russa é preso antes de manifestação em Moscou. Milhares de russos aproveitaram o feriado para protestar contra a corrupção nas principais cidades do país. A gente começa essa edição falando de saúde. O esgotamento físico e mental causado pelo trabalho é considerado uma doença, a síndrome de burnout. Com sintomas parecidos com uma depressão, atinge aquelas pessoas que acumulam muitas tarefas, são perfeccionistas e se sentem pressionadas por seus chefes. Cristina deixou o emprego em telemarketing há mais de 10 anos, mas a memória dos maus bocados que ela passou ainda está viva. Tinha sintomas físicos como frio na barriga, medo. Chorava antes de chegar ao trabalho, então era uma situação muito ruim. Esses sintomas podem estar relacionados à síndrome de burnout, uma condição de esgotamento no trabalho. É frequente que pessoas acometidas por este problema também entrem em um quadro depressivo e até tirem licença médica. Em 2016, a Previdência Social registrou afastamento de 75 mil pessoas por este motivo. Hoje em dia o trabalho em si quase sempre está associado com pressão, uma pressão grande, um estresse importante, né? E ser um estresse importante para pessoas que têm predisposição para depressão, isso leva a desencadear uma depressão. Tristeza profunda e prolongada, cansaço e desânimo intensos e alterações no sono e no apetite são sintomas que servem como alerta para a busca de ajuda médica. O tratamento da depressão pode ser feito com terapia, remédios ou os dois. Algumas empresas têm uma política de ajudar seus empregados a superar problemas como a depressão. É chamado PAI, Programa de Assistência ao Empregado. A iniciativa oferece suporte para problemas financeiros, legais e pessoais. Hoje, no Brasil, apenas 35% das empresas têm programas deste tipo. Nesta empresa da Zona Sul de São Paulo, além do programa, os empregados contam com espaços de bem-estar e entretenimento. A gente tem alguns ambientes como sala de jogos, quadra, churrasqueira, spa-saúde, manicure, né, acupuntura. Né? Então, são algumas ações que a gente promove para trazer um ambiente de bem-estar. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A Fundação Abrinq divulga um estudo com dados preocupantes sobre a infância brasileira. A repórter Vanessa Lorenzini traz mais informações para a gente. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Essa pesquisa da Fundação Abrinq concluiu que 85% das crianças de 5 a 9 anos que trabalham atuam em atividades agrícolas. Isso demonstra muito a dificuldade em conseguir prevenir, combater e identificar o trabalho infantil no campo. Eu converso agora com a Denise Cesário, que é gerente executiva da Fundação Abrinq. Denise, nessa pesquisa, quais outros dados você consideraria alarmantes? Bom, eu acho que a pesquisa ela traz uma redução do número de trabalho infantil, né? Então, nós hoje, de acordo com os dados do IBGE de 2015, nós temos 2.671.000 crianças e adolescentes no trabalho infantil e essa questão ela traz a participação de crianças e adolescentes nas piores formas de trabalho infantil, tal qual a participação na agricultura familiar, né? Acho que uma questão que a gente precisa ressaltar é a necessidade de melhores políticas para o enfrentamento do trabalho infantil, porque nós estamos tendo a participação de crianças muito pequenas no trabalho infantil, então precisamos melhorar as políticas públicas, precisamos inserir essas famílias em programas de geração e transferência de renda, precisamos garantir escola em tempo integral para as crianças e para os adolescentes, né? Porque o Brasil já deveria ter erradicado as piores formas do trabalho infantil no ano de 2016 e
todas as formas de trabalho infantil até 2020. E pelo que nós estamos percebendo, a tendência é que o Brasil não alcance esse compromisso assumido de erradicação de todas as formas do trabalho infantil até o ano de 2020. Obrigada, Denise. Então, qualquer denúncia relacionada ao trabalho infantil pode ser realizada até através do Disque 100. Aldo. Obrigado, Vanessa. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo faz mutirão de testes rápidos de HIV hoje e amanhã no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Quem tem mais informações e detalhes para a gente é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa ação está sendo realizada justamente na semana em que vai acontecer a Parada do Orgulho LGBT, porque os casos de AIDS entre jovens homens gays têm aumentado muito. Vou conversar agora com a Tânia Regina Correia, que é coordenadora do evento. Tânia, como é que é feito esse teste e qual que é a eficácia dele? Boa tarde. Boa tarde, esse teste ele é muito simples, é o teste de fluido oral, onde é coletado saliva na boca de cada pessoa. E é um teste 100% confiável, sigiloso e seguro e gratuito. E o resultado é rapidinho, né? Sim, em torno mais ou menos de 1 hora as pessoas recebem o resultado. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Quem se interessou em aproveitar esse evento pode chegar aqui no MASP, que fica na Avenida Paulista. O evento acontece hoje e amanhã, entre 11 da manhã e 9 horas da noite. São 1.200 testes que estarão disponíveis, todos de graça, Aldo. Obrigado, Adriana, pelas informações, Ana. A Secretaria Estadual da Educação e o Centro Paula Souza oferecem 1.000 vagas em 16 cursos técnicos para estudantes de baixa renda. O programa Mediotec é um convênio entre o governo do estado, o Ministério da Educação e o Centro Paula Souza. Vão ser oferecidas 1.000 vagas de cursos profissionalizantes. Em que áreas são esses cursos? Bom, são 16 áreas diferentes, entre eles administração, secretariado, eventos, hospedagem. Então, o aluno precisa olhar no site da Paula Souza para ele saber qual é o curso oferecido na região dele. E não é só na capital? Não, é capital, Grande São Paulo e também no interior. São só 1.000 vagas. Como vai ser feita a seleção? Bom, são os alunos que são beneficiários de Bolsa Família, são os alunos que tiveram nota e frequência boa no primeiro ano e também aqueles que frequentaram a escola pública do ensino fundamental. Onde são feitas as inscrições? A inscrição é feita no www.cps.sp.gov.br/Mediotec. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a Central de Atendimentos da Secretaria, 0800 77 00012. Perfeito, muito obrigada, Andréia. E as inscrições vão até o dia 14 de junho, às 15 horas. Manter o guarda-roupa renovado com um orçamento curto requer criatividade. A crise deu um novo fôlego aos brechós. Neste brechó aqui em Pinheiros, opção para encher o guarda-roupa não falta. Uns 70%, 80%, ó. Quase tudo é de brechó, quase tudo. Porque eu já comprei camiseta, já comprei roupa pro meu filho, já comprei tênis, já comprei calça, bastante coisa. Com dinheiro curto, o brasileiro ainda está se acostumando a comprar roupas usadas. O número de estabelecimentos do tipo chega a 12 mil em todo o país. Uma boa opção para quem está em busca de uma peça nova ou mesmo para quem quer fazer um dinheiro com o que já tem encostado no armário. Eu tenho uma roupa que eu não uso mais. Por que eu não transformo ela em dinheiro? Aqui as peças de marca mais baratas fizeram o movimento aumentar e a equipe de funcionários dobrou para receber os mais de 2 mil fornecedores cadastrados. Gente como Fabiana, que hoje trouxe 2 malas cheias. Eu tenho coisa aqui com etiqueta que eu comprei, eu confesso. Neste outro brechó que existe há 2 anos, é justamente o número de fornecedores que mais cresceu. Apesar do preço das peças ser bem acessível, a média é de R$30, aqui entram mais pessoas interessadas em vender do que interessadas em comprar. E para dar conta de tanta mercadoria, em alguns casos, a dona da loja aceita expor alguns produtos em consignação. Quando são peças boas, valiosas, que a pessoa quer um valor mais alto, né? Aí eu fico, né? Mas são poucos. Porque o melhor do mercado é você comprar mesmo. A gente tem que ser criativo em tempos de crise.
O Ministério da Educação divulgou hoje a lista dos alunos selecionados para o ProUni do segundo semestre de 2017. Nesta edição são oferecidas mais de 140 mil bolsas de estudo, integrais e parciais, em instituições particulares de ensino superior. A lista completa dos classificados e de quem ficou na espera está disponível no site prounialuno.mec.gov.br. A gente vai para outras notícias nacionais. Sobe para 95 o número de cidades em situação de emergência e para 5 o número de mortos no Rio Grande do Sul por causa das chuvas. E o motorista provoca grave acidente no Rodoanel, em São Paulo. O motorista parou o carro abruptamente na rodovia. Uma carreta que vinha atrás bateu no carro e, desgovernada, atravessou o canteiro central e bateu em outra que vinha na pista contrária. A segunda, que transportava combustível, pegou fogo. O incêndio foi apagado pelo Corpo de Bombeiros. Além do motorista do carro, que disse depois à polícia que pretendia se suicidar, os 2 motoristas das carretas também ficaram feridos. O Rodoanel, principal ligação entre várias das principais rodovias que passam por São Paulo, chegou a ficar interditado nos 2 sentidos e registrou congestionamentos de mais de 10 quilômetros pela manhã. Morre a 3ª vítima da explosão em uma caldeira do navio plataforma NS-32 Norb 8, que faz exploração para a Petrobras na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Além dos 3 mortos, a explosão também deixou outros 4 trabalhadores feridos. Apenas um dos trabalhadores teve alta até agora. A Odebrecht Óleo e Gás, que opera a plataforma, informou que não houve danos ao meio ambiente. 95 cidades do Rio Grande do Sul já decretaram estado de emergência por causa das chuvas. 5 pessoas morreram vítimas de inundações e desabamentos. Segundo o balanço da Defesa Civil, cerca de 2.000 pessoas estão desabrigadas e 10.000 desalojadas de suas casas no estado. A Praça Princesa Isabel, na capital paulista, se mantém como ponto de dependentes químicos um dia depois de uma nova operação da Prefeitura e do governo paulista para combater o tráfico de drogas da nova Cracolândia. Na manhã de hoje, as barracas já não faziam mais parte do cenário da Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, mas o movimento dos usuários de drogas continua. Ontem, uma operação da Polícia Militar, articulada entre a Prefeitura e o governo do estado, retirou todos de lá. Em resposta, algumas pessoas colocaram fogo em colchões e madeira. Entre os dependentes químicos, havia crianças, que foram encaminhadas a abrigos pelo Conselho Tutelar. Essa foi a 2ª ação em menos de um mês para tentar acabar com a venda e o consumo de drogas no centro de São Paulo. Quando você tem concentração, você facilita a vida do traficante, você atrai ali pessoas e dificulta a abordagem. Então tem que ser um trabalho de tirar o traficante, prender o traficante. É uma ação contínua, ela não para, ela não tem data para terminar, ela vai continuar exatamente nos planos mencionados pelo governador, no plano medicinal, no plano social, no plano ambiental, na recuperação urbana desta área e, obviamente, no plano policial. A partir de agora, não será mais permitida a montagem de barracas nas ruas do centro e caberá à Guarda Civil Metropolitana retirá-las. A colocação de barracos, a colocação das lonas, favorece muito mais a condição de criar novamente uma estrutura de crime organizado do que, de fato, acolher aqueles usuários. Esse sociólogo acredita que as ações policiais só evidenciam a sensação de abandono dessas pessoas. Se essas ações que são feitas aqui é para acabar com o tráfico, eu diria que essa não é a grande questão. Portanto, quer dizer, é a condição de dependência química, né? Quer dizer, é a fragilidade, é a exclusão, é a sua condição de alguém que está em situação de rua, que precisa ser tratada. Entre os dependentes químicos, a situação de maior vulnerabilidade enfrentada pelas mulheres. Um levantamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, com consultoria do Programa de Desenvolvimento da ONU, mostrou que o número de mulheres na Cracolândia passou de 119 em 2016 para 642 esse ano. E além desse aumento, a situação delas também preocupa. Quase a metade disse ter sofrido algum abuso físico ou sexual durante a infância. 7 em cada 10 sofreram alguma violência física na Cracolândia e quase 8 em cada 10 disseram trocar sexo por drogas ou dinheiro. A vulnerabilidade social, ela tem, eu diria, raízes históricas. Portanto, em momentos de crise, essa fragilidade só tende a, portanto, aumentar. A obra do Rodoanel completou hoje a ligação por túneis da Zona Norte de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez nesta segunda-feira uma visita técnica ao túnel 301, o mais extenso do Rodoanel. Ele acompanhou a detonação de duas paredes que fazem a interligação de duas partes muito importantes dessa obra, do lote 2 e do lote 3, e vão permitir assim a finalização desse trecho. Esse túnel fica embaixo do Parque Estadual da Cantareira e foi considerado por especialistas um grande desafio nas escavações por causa da geografia do local. Falta a última etapa para fechar os 180 quilômetros praticamente do Rodoanel Metropolitano de São Paulo, esse último trecho que é o trecho norte. Ele vai ligar a Bandeirantes, a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, com a Fernão Dias, o Aeroporto Internacional de Cumbica, o maior aeroporto brasileiro, e a Rodovia Dutra. Envolve 3 municípios, São Paulo, Guarulhos e Arujá. A seguir, no esporte, tem os gols da rodada e a final de Roland Garros. O mais líder da oposição russa é preso antes de manifestação em Moscou. Milhares de russos aproveitam o feriado para protestar contra a corrupção. Estamos de volta? Cultivar ervas e temperos em casa é bem comum, saudável e mais barato. Mas você já pensou em cultivar bactérias? Pois é, tem muita gente criando suas próprias colônias de bactérias para produzir os alimentos probióticos. Os adeptos dessa comida viva dizem que os benefícios para a saúde são muitos, mas a ciência ainda tenta comprovar os efeitos dos probióticos caseiros. Mayra é adepta de uma alimentação saudável e há 5 anos passou a produzir probióticos em casa. Você vai descobrindo que existe um mundo de probióticos, um grupo de pessoas que cultiva e compartilha isso. E esse mundo foi se abrindo para mim e eu fui adquirindo as colônias. Os probióticos caseiros são culturas de bactérias e leveduras que fermentam alguns alimentos e produzem micro-organismos que chegam vivos ao intestino. O kefir é usado para fermentar o leite. Já o kombucha se reproduz em chás e sucos de frutas. Mayra percebeu em pouco tempo que a digestão, as alergias e até a sinusite melhoraram. Percebi que não estava tendo mais resfriados, né? 1 ano depois de começar a consumir, já não estava mais tomando remédio para alergias respiratórias e tal. Para que o consumo dos probióticos caseiros seja seguro, é preciso alguns cuidados. Para evitar o risco de contaminação, o local do cultivo e os utensílios precisam estar bem limpos. A qualidade da água também é importante. E o recipiente precisa ser de vidro, plástico nunca. E a fermentação deve ser feita em temperatura ambiente e longe do sol. Acabou o processo, aquilo que sobra você vai armazenar num frasco higienizado, adequadamente fechado para evitar contaminação, então não totalmente fechado sempre com um paninho, uma redinha, mas sempre em geladeira. Isso garante o acondicionamento e evita a contaminação. Estudos apontam que o consumo de probióticos pode ajudar a melhorar a barreira natural do organismo contra os germes, reduzindo assim doenças respiratórias, inflamatórias e autoimunes. Mas o desafio da ciência é provar na prática o quanto essa suplementação pode ser benéfica para a saúde. Nós sabemos que tem eficácia, tem. Agora, o quanto e para tudo isso que se fala, a gente ainda não tem uma resposta científica. No noticiário internacional, o líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi detido hoje em casa, minutos antes de se dirigir para os protestos convocados por ele em Moscou contra a corrupção no governo. A informação foi passada pela esposa dele pelo Twitter. Na França, o partido do recém-eleito presidente Emmanuel Macron deve conquistar uma maioria esmagadora na Assembleia Nacional e ter caminho livre para aprovar as medidas propostas em campanha. Os franceses voltaram às urnas ontem para o primeiro turno das eleições legislativas. Elas ocorrem apenas um mês depois da escolha de Emmanuel Macron como presidente, com 66% dos votos. Agora, as projeções indicaram uma supermaioria do recém-fundado República em Marcha, com até 445 dos 577 assentos na Assembleia Nacional, varrendo os partidos tradicionais. O Partido Socialista deve perder 200 representantes e a direita mais de 100. Os franceses votam novamente domingo que vem, no segundo turno. Neste domingo, mais da metade dos eleitores não compareceram às urnas.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que vai enviar uma carta ao Papa Francisco pedindo intermediação no diálogo com a oposição. De acordo com ele, os opositores usam crianças em atos violentos e em grupos subversivos. Sem citar nomes, o chavista acusa deputados de recrutarem jovens e gerar distúrbios e manifestações que já deixaram 66 mortos e mais de 1.000 feridos desde o início de abril. Os líderes da oposição dizem que a responsabilidade pela violência é de Maduro, pois o governo reprime de forma selvagem os manifestantes. O Papa já manifestou a intenção de ajudar, desde que tudo ocorra em condições claras. A oposição russa foi às ruas hoje contra a corrupção. Os manifestantes aproveitaram o Dia da Rússia, feriado que lembra a promulgação da primeira Constituição daquele país depois do fim da União Soviética. O governo classificou o movimento de ilegal e, por isso, houve repressão nas ruas de Moscou. O líder da oposição, Alexei Navalny, tenta derrubar a alta aprovação do presidente Vladimir Putin e se consolidar para concorrer à presidência em 2018. E chegou a hora do esporte. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Aldo? Tranquilo? Bem-vindo, Cadu. Vamos lá para a nossa hora de esporte, muito futebol. Aliás, a gente começa falando de futebol porque nessa terça-feira, logo cedo, a seleção brasileira vai fazer o seu segundo amistoso contra a Austrália às 7 horas da manhã. Vamos ver. Após a primeira derrota sob o comando de Tite, ele vai mudar. Sem a presença de Gabriel Jesus, cortado por conta de uma lesão sofrida no duelo contra a Argentina, mas com a participação dos titulares no clássico, o técnico comandou um treino tático na manhã deste domingo em Melbourne e começou a esboçar o time, que entrará em campo diante dos donos da casa. A escalação teve Diego Alves, Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Alexandre, Davi Luiz, Paulinho e Felipe Coutinho, Juliano, Diego Souza e Douglas Costa. São 8 mudanças do time que perdeu para a Argentina. O técnico quer observar o maior número possível de jogadores nesse caminho de 11 meses até definir a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Muito bem, a TV Cultura transmite o jogo, né? A transmissão começa a partir das 6h30 da manhã, narração do Nivaldo Preto, comentários de Denilson e também do Rei Pelé e retransmissão a partir das 7h15 da noite. Tênis, acabou. Au revoir, Roland Garros. Vamos ver como é que foram as finais. O tênis feminino tem um novo fenômeno. A Laguga, a sensação letã, e Helena Ostapenko venceu a romena Simona Halep de virada por 2-1 e conquistou o título de Roland Garros. E com um roteiro muito parecido ao que o Brasil viu Gustavo Kuerten protagonizar em 97. Ela nasceu exatamente no dia em que Guga conquistou o primeiro título em Paris, em 8 de junho de 97. E com os mesmos 20 anos que o brasileiro tinha, Ostapenko jogou sem responsabilidade e soltou o braço. Foram 54 bolas vencedoras. Aspenkan significa parabéns em letão. E ontem, Rafael Nadal em busca do 10º título contra Stanislas Wawrinka. Era melhor o suíço não ter saído da cama. Não deu nenhuma chance para Stan. O espanhol fez uma campanha histórica em Roland Garros. Nadal, de quebra, assume a 2ª colocação no ranking mundial, ultrapassando Novak Djokovic. E nesse domingo, Gustavo Kuerten trica Roland Garros. Guerra, Keno e Roger Guedes fizeram para o Verdão, Henrique Dourado para os cariocas. O Santos venceu o Atlético Paranense por 2-0. 2 gols de Kaique. O técnico interino Elano entrega a equipe a Levir Coupe, que assume o time hoje. O Cruzeiro teve de lutar muito para vencer o Atlético Goianiense e foi a dupla Alisson Ábila responsável pelo triunfo da Raposa por 2-0 no Mineirão. No empate em 1-1 entre Avaí e Flamengo, o árbitro Paulo Volkov roubou a cena. Marcou pênalti e voltou atrás. Bagunça generalizada que ofuscou o ápice da partida nos gols de Rômulo e Leandro Damião, esse sim de bicicleta. A Ponte Preta superou a Chapecoense por 3-2 com o Sheik jogando muito bem. Cajá, Luca e Naldo. A Chapecoense diminuiu com Osman e Rossi. No Itaquerão, Corinthians e São Paulo. Romero abriu o placar com categoria, limpando o goleiro e tudo. O São Paulo empatou com Gilberto de cabeça. Gabriel no rebote fez 2-1. Jadson ampliou de pênalti. E o Wellington nem diminuiu, mas não deu. Final 3-1 Timão. E hoje tem Grêmio e Bahia. Bahia para fechar a 6ª rodada, hein? Gostei da ênfase. É, Bahia. Até amanhã, valeu. Boa semana, hein, gente? Vamos lá. Tchau, Cadu. O Jornal da Cultura Edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre ensino de história. Uma ótima tarde e a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau.